Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Faremos a leitura do versículo 12 até o versículo 58, ou seja, até o fim do capítulo, porque aqui está apenas uma mensagem que é a mensagem mais importante da sua e da minha vida, porque sem essa mensagem, para mim e para você, não existe vida, não existe. Por isso essa mensagem é a mensagem mais importante da minha e da sua vida. Vamos ler? 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos?
E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Vamos, nesse momento, orar e pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com o seu povo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra essa que o homem não pode compreender, Senhor, sem o auxílio do Teu Espírito Santo. Por isso te rogamos que o Senhor venha ao nosso encontro nesse momento, meu Deus, aos nossos corações, às nossas mentes, em um momento em que precisamos tanto compreender e crer nessa palavra, Senhor. Essa palavra é para os nossos dias também, Senhor, em que muitos sofrem, muitos estão angustiados, meu Deus, com a morte. Mostra, Senhor, para o Teu povo e para aqueles que não são Teu povo ainda, que o Senhor já venceu a morte, que já existe uma resposta para a morte, Senhor. Tranquiliza nosso coração, nos faz compreender e viver o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai,
É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele começa falando que vai lembrar àqueles irmãos da igreja de Corinto, ele vai lembrá-los do Evangelho. Ele diz que eles iam perseverando no Evangelho, mas ele precisava lembrá-los. Isso no versículo 1. Ele tinha que falar para eles claramente o que era o Evangelho. Era uma igreja. Paulo tinha acabado de falar para eles sobre a ordem no culto, o que era um culto. Era uma igreja que tinha interesse em muita coisa espiritual, muitas perguntas mandaram para o apóstolo Paulo, muitas dúvidas sobre o Espírito Santo, sobre dons. Era uma igreja, mas dentre eles, alguns não estavam mais acreditando na ressurreição dos mortos. E também não acreditavam, não entendiam como isso acontecia, como ocorria essa ressurreição. Nós entendemos que ouvimos tantas palavras, e o mundo escuta falar que Jesus ressurgiu, que a igreja crê que ela vai ressurgir, mas poucos entendem como isso vai acontecer, e o pior, muitos acreditam que nem vai acontecer, e o mais grave ainda, uma igreja não estava acreditando no fundamento do cristianismo. Meus irmãos, cristianismo não é um caminho de ética simplesmente. Cristianismo não é um caminho onde nós seremos abençoados por Deus simplesmente. Um caminho que nos faz amar e cada vez mais desejar estar nessa terra. Cristianismo não é simplesmente isso, é muito mais do que isso. E nós cremos que a igreja, há muito tempo, aqui no Brasil pelo menos, estava muito apegada às coisas dessa terra. Só se falava das coisas dessa terra, das vitórias na terra, e por isso éramos infelizes. Mas o Senhor quer tirar de você essa infelicidade de achar que você tem Jesus aqui e somente aqui para as coisas desse lugar. A alegria é muito maior do que isso. Deus tem muito mais para mim e para você, meus irmãos. Não é apenas nisso que o Senhor fala, quando Ele fala do Evangelho. Então Paulo começa a questioná-los. Como é que vocês estão duvidando que os mortos ressuscitam? Ora, o povo grego era um povo muito inteligente, muito estudado, sofisticado. Era o povo grego. Eles até acreditavam em deuses. Eles tinham lá, no Areópago, a estátua, a inscrição ao Deus desconhecido, mas acreditar que alguém pode voltar a viver, nosso Deus, irmãos, não é uma questão apenas de algo sobrenatural. Muitos acreditam no sobrenatural, mas poucos creem que alguém pode voltar a viver, que nós voltaremos a viver. No nosso celular recebemos várias fotos de vários irmãos que estão partindo por causa do vírus. E essa semana eu recebi uma foto de um irmão que eu não conhecia e fiquei olhando para ela, ele sorrindo. Ele tirou uma foto num lugar como esse aqui. Estava como eu estou aqui agora, de máscara, sorrindo. E eu comecei a ver os comentários, os irmãos tristes. Realmente, é triste para a família, é triste para os amigos, mas eu quero dizer a você, não está sendo triste para aquele irmão. Não, aquele irmão não está triste. A família dele está triste. Nós ficamos tristes, mas ele não está triste. Você entendeu? Se você não entender isso, a nossa fé pode ser vã, porque nossa fé está pautada principalmente no fato de que você vai ressurgir dos mortos. Por quê? Porque Jesus ressurgiu dos mortos. E se você não crê em algo impossível, então você não pode ser um cristão. Porque, na verdade, o que nos faz crer no impossível é o próprio Deus. Por isso nossa fé vem de Deus, não é um esforço nosso. É o Senhor que nos faz crer que nós um dia voltaremos e estaremos com o Senhor Jesus. Se prega tanto sobre a ressurreição dos mortos, e vocês
ainda perguntam, ainda questionam se existe ressurreição dos mortos. Então Paulo começa a questionar aqueles irmãos. Se não existir ressurreição, então Cristo não ressurgiu, e se Ele não ressurgiu, nós ainda estamos em nossos pecados. O que quer dizer isso, meus irmãos? Ele está dizendo, meu querido, que a morte de Cristo, ela pagou os meus pecados, ela paga. Cristo na cruz, morto, Ele pagou pelos meus pecados. Mas a sua ressurreição é o que me dá a regeneração, é o que me faz nascer de novo, é o que me faz um novo homem, você é uma nova mulher, é isso. A ressurreição quer dizer isso, quer dizer que Ele ressurgiu e nós também ressurgimos, quer dizer que Ele tornou-se uma nova criatura, no caso, na verdade, Deus, um novo corpo, mas nós nos tornamos novas criaturas em Deus, aqui e agora. Então, se eu não creio que Cristo voltou a viver, então eu ainda estou nos meus pecados. Deus não me regenerou, não estou sendo santificado, nada está acontecendo comigo, nada. Mas se você ficar atento à sua vida hoje e à sua vida antes de Cristo, você vai ver como tudo mudou, não é? E a sua própria vida é uma evidência de que você tem sido santificado, de que você foi regenerado, é uma evidência de que você ressurgiu hoje e que Jesus ressurgiu lá atrás. Ele voltou a viver. Então nós não somos mais escravos dos nossos pecados. E ele fala também, se Cristo não voltou a viver, então todos que morreram com Cristo morreram em vão, estão mortos, eles são como uma vela apagada. E para muitos aí a vida é isso. Eles acham que serão infectados, vão morrer e a vida vai acabar como uma vela apagada, uma vela que alguém apagou e é só. E eles por isso eles se agarram a essa vida, por isso o desespero, porque só existe essa vida, não existe mais nada. Aí Paulo fala, se Cristo não voltou a viver, todos que morreram em Cristo estão realmente mortos. Mas você verá que não é assim. Paulo começa a questionar, se Cristo não voltou a viver, então tudo o que eu passei, todos os perigos de morte, o que eu enfrentei lá em Éfeso, as feras que eu enfrentei, o fato de eu morrer todo dia, tudo isso é vão. Tudo que eu preguei para vocês foi contra Deus, e a fé de vocês é vã, tudo que eu vivi é vão. Paulo fala, meus queridos, como é que você pode fazer parte do cristianismo? Você ora, dá o dízimo, você passa por muitas lutas, inclusive em nome de Jesus, passa por tudo, mas no final não acredita na ressurreição de Jesus e na sua ressurreição? Então é vã a sua fé, tudo foi em vão, todo o sofrimento, todas as lutas, isso não teve sentido nenhum. Paulo está sendo retórico com vocês. São perguntas retóricas. Como é que pode? A resposta é, não pode ser assim. Se passamos por tudo isso, temos que realmente entender e crer que vamos voltar a viver um dia, como o Senhor Jesus voltou a viver, nós também voltaremos a viver juntamente com Ele. E ele começa a explicar, irmãos, muitas coisas a respeito da ressurreição. Ele diz que se a nossa esperança em Cristo se baseia apenas nessa vida, então somos os mais infelizes. Veja, não é infeliz, mas o mais infeliz de todos os homens. A minha esperança, a sua esperança em Cristo não deve estar baseado naquilo que Cristo pode te dar, aquele casamento, aquele emprego. Não está baseado no que Cristo pode te dar, está baseado na ressurreição dos mortos, no fato de que você vai voltar a viver e vai viver com Deus. A nossa fé está baseada nisso, esse é o fundamento. Por isso, lá no livro de Atos, o tempo inteiro, quando eles pregam o Evangelho, eles sempre falam da ressurreição de Jesus
Cristo. Eles sempre falam isso. Mas aí Paulo diz bem assim: mas, de fato, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Todas as suas perguntas retóricas, elas eram retóricas de fato. De fato, Jesus ressuscitou dos mortos. Então, por causa disso, nós não temos que ser os mais infelizes. Meus irmãos, nós somos os mais felizes de todos os homens. Se você é um cristão que crê nisso, assim você será. E ele começa a dizer o que é que vai acontecer. Ele fala de tudo o que Deus vai fazer. Ele diz que Cristo, Ele está à frente de tudo. Ele hoje governa tudo. Mas um dia, certo dia, o Senhor Jesus vai sujeitar os seus inimigos, vai colocá-los debaixo do seu pé. E o último inimigo será a morte. Será a morte. Essa morte. Diz a Bíblia que Satanás, ele escraviza a humanidade, porque todos têm medo da morte. Então, se eu sou cristão, eu não posso estar nessa escravidão. Eu não posso viver nesta escravidão. Uma escravidão de medo, uma vida de medo da morte. Porque diz a palavra que o diabo faz isso com a humanidade. Mas Cristo me libertou disso, desse medo. Cristo vai vencer tudo, todas as coisas, e vai entregar a Deus, vai sujeitar a Deus. Ele também vai se sujeitar a Deus, e todos serão um com o Senhor. Deus será tudo em todos, e aí será o fim. E aí começará, na verdade, o início, a nossa vida, a nossa verdadeira vida. Essa é a história da ressurreição de Jesus e nossa. Deus será tudo em todos. Quando Cristo entregar tudo a Ele, vai soar a trombeta, o apóstolo Paulo fala. E quando soar a trombeta, irmãos, aqueles que morreram vão ressurgir, e os que estão vivos vão também ser transformados. Transformados. E teremos um encontro com o Senhor, e estaremos com o Senhor para sempre. Não é uma mensagem, meu querido, biológica, matemática, filosófica, é uma mensagem de fé. Fé, baseada naquilo que eu não posso ver, mas na sua confiança em Deus, nas promessas e na palavra de Deus. Aí ele vai dizer, ele vai explicar que primeiro tinha que vir o natural, para depois se tornar espiritual. Tinha que começar com o homem natural, com Adão, e depois o homem espiritual. Por quê, irmãos? Por que isso teve que acontecer? Porque Deus, Ele queria vencer a morte, mas Ele queria que o homem vencesse a morte. E o homem venceu, Jesus Cristo venceu a morte. Homem e Deus, Ele venceu. Aí agora sim, Deus será glorificado, estará glorificado. Deus terá vencido todas as coisas. Deus terá te libertado completamente do maior medo que alguém pode ter. O Senhor terá destruído o maior inimigo da humanidade. Isso não aconteceu ainda. Isso é uma promessa. Ele fala que isso ainda vai acontecer. Vai acontecer. Aí nesse dia, meus irmãos, realmente estaremos com o Senhor. Deus será tudo em todos. Mas aí Paulo pergunta, mas como vai ocorrer isso? Na verdade, as pessoas perguntavam, e Paulo reproduz a pergunta delas, como ocorre a ressurreição dos mortos? Como isso acontece? E Paulo traz uma explicação baseada na natureza, para que a nossa limitação humana possa compreender um pouco como será isso. E ele fala disso repreendendo a igreja, porque o mundo aí fora pode até pensar que é absurdo, que é impossível, mas a igreja, ela não deveria pensar isso. E Paulo explica, veja, você não está vendo que uma semente, para que ela possa se transformar em uma árvore,
para que venha germinar, ela tem que primeiro morrer. Você enterra a semente, ela se destrói e ela se transforma. E aquela pequena semente se transforma em uma planta, em uma árvore. E vocês não acham isso esquisito, impossível, estranho? E isso acontece todo dia na natureza. Todo dia algo se transforma em outra coisa, muito maior, muito mais glorioso. Aí ele começa a falar que as glórias, que os elementos, que os seres não são feitos da mesma coisa. A nossa carne é diferente da carne de um frango, ou de um peixe, ou de um animal. São diferentes. Existem diferentes glórias. Ele fala que a lua é diferente do sol, e as estrelas diferem entre si. Matérias diferentes. Então, por que é impossível que um dia surja o corpo espiritual? Por que é impossível que Jesus Cristo tenha saído daquela sepultura? Por que é impossível? Se Deus fez tantas coisas, tantos corpos com glórias diferentes. Essa é a explicação, meus irmãos. A semente, ela vai ser destruída, e a semente é esse corpo, mas ela vai ressurgir glorificada como sendo outro corpo, totalmente diferente, em glória. E ele fala algo muito importante, que eu queria ler para vocês aqui, lá no versículo 42. Ele diz bem assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Todos os irmãos, você está vendo aí, sepultados, mortos, tantas pessoas, o corpo delas vai apodrecer. É isso que quer dizer corrupção, vai apodrecer. Aquele corpo não tem mais vida, não se move mais, os olhos não têm mais brilho, a boca está fechada, vai apodrecer. É assim mesmo, Paulo fala que é assim mesmo, mas ele vai voltar na incorrupção, na eternidade. Ele vai voltar e nunca mais ele vai apodrecer, nunca mais isso vai acontecer. E ele continua a comparar: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Quando ele fala semeia-se, ele está falando da sepultura. Foi plantado como uma semente, ele foi plantado. A metáfora é perfeita, irmãos. Ele foi plantado, mas ele vai renascer um dia, como uma planta renasce. E ele diz: semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Então você vê irmãos sendo entregues à sepultura, abaixados no chão, mas vão voltar em glória. Não é o que você vê, é o que Deus fala. Não é essa desonra que eu vejo agora, é a glória que um dia vai chegar, e todo cristão precisa crer nisso. Paulo está lembrando a igreja disso. Hoje eu vejo desonra, mas amanhã será glória. Será glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Em poder. Hoje só se vê fraqueza, só se vê o caos, só se vê morte, doença, tristeza. Mas um dia o poder que ressuscitou a Cristo vai ressuscitar o povo de Deus. Você que acredita vai receber esse poder e também será levantado daquela sepultura. Alguns podem dizer: mas como? Já virou pó? Mas não foi do pó que nós viemos? Ou não? Paulo fala bem aqui para eles: olhe, tenham cuidado com as conversações, porque elas corrompem os bons costumes. E eu falo isso porque vocês não conhecem a Deus, e isso para a vergonha vossa. Era uma vergonha para aquelas pessoas não conhecerem a base e o fundamento do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo e a nossa. Ele as primícias, Ele o primeiro e depois nós. Era uma vergonha. Mas sabe por que eles agiam assim? Porque eles não conheciam
a Deus. Eles não conheciam a Deus, irmãos. Por isso, tanta vergonha. Paulo continua e depois de falar daquela realidade, ele vai falar sobre algo muito importante. E diz bem assim, mas, 46, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como o homem celestial, tais também os celestiais. Você e eu, um dia, seremos homens e mulheres celestiais. Hoje, é verdade, nós somos terrenos, mas um dia seremos celestiais. Teremos o mesmo corpo que Jesus teve quando ele se sentou com os seus discípulos, o mesmo corpo que Tomé tocou, o mesmo corpo, um corpo glorificado. Eu estava passando recentemente, eu falei isso em um culto de oração, passando recentemente aqui em uma via e vi um outdoor. Um outdoor falava sobre acidente de trânsito. E no outdoor, não sei se era ficção ou realidade, havia a foto de um filho segurando a foto da mãe e chorando. E eu me lembrei que algumas pessoas dizem que o evangelho, ele não é, as pessoas não estão interessadas no evangelho. Elas não querem saber do evangelho. De fato, o homem com o seu pecado não quer saber do evangelho, nem de Deus. Se não for Deus que vem até nós, ai de nós. Mas eles querem dizer que o evangelho não é importante. Meus irmãos, o evangelho é a mensagem mais importante de todas, porque a morte, ela alcança a todos. Todos fogem dela. Todos tentam esquecer, mas não há como fugir da morte. Ela virá para ricos e pobres, virá para todos, homens e mulheres, todos vão experimentar a morte. Não tem jeito. E foi para responder a essa questão que Deus enviou seu Filho para morrer e para vencer a morte. E ele conclui bem assim. Ele explica por quê. Por que isso vai acontecer um dia? É para que se cumpra uma profecia que eu vou ler aqui agora para vocês. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que ele fala é que a lei gera o pecado, e o pecado gera a morte. A força dela é o pecado, mas tudo isso Jesus já venceu. Ele venceu a lei porque ele cumpriu a lei. E por mais que eu não consiga cumprir, eu obedeço, mas não consigo, o meu Senhor cumpriu a lei. Então a lei não pode mais gerar em mim o pecado. Não pode mais, porque eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. E esse pecado não vai mais gerar morte em mim, porque o Senhor Jesus, Ele já pagou por todos os nossos pecados, meus irmãos. E aí Paulo não poderia concluir de outra forma, senão essa. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, meus irmãos, agradeçam a Deus em Jesus Cristo
louvem a Deus, sejam firmes, sejam inabaláveis, por causa de tudo que ele falou aqui agora. E saiba que todo o seu trabalho para Deus, ele não é vão. Não é vão, porque um dia o Senhor vai realizar tudo o que ele colocou aqui escrito. E um dia nós estaremos com o Senhor mais uma vez. Que essa seja a nossa felicidade, irmãos. Que essa seja a nossa maior felicidade. A grande questão é que nós temos que desejar a Deus mais do que a tudo. Temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se eu amo a minha noiva, se eu amo o meu emprego, se eu amo minha casa, minha família, mais do que a Deus, eu não vou querer que o Senhor venha, eu não vou querer ouvir a trombeta, porque eu quero continuar aqui. E assim, Ele não será realmente o meu Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por tudo isso que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Te damos graças porque a ressurreição existe, porque Teu Filho ressurgiu, Senhor, porque nós também um dia voltaremos a viver, e agora, para nunca mais experimentar a morte, Senhor, nunca mais, e agora, para viver com o Senhor, todos os dias, num tempo onde Cristo terá destruído todas as coisas, a morte e todo o mal desse mundo. E aí sim, Deus será tudo em todos. Senhor, nos ajude a crer nessa palavra e que possamos ser felizes, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.